Olá, saudações desportivas a todos. Dado o que tem vindo a acontecer nos últimos dias, venho aqui fazer este vídeo porque estou a achar que isto já ultrapassou a barreira do razoável, a barreira do que é humanamente permitido ou não é permitido nos ataques a outro ser humano. Eu venho aqui defender aquele que é o meu ídolo, independentemente de jogar no clube rival. Eu sou do Benfica e faço aqui questão de vir gravar este vídeo com a camisola do Benfica para que ninguém tenha dúvidas, para que ninguém venha dizer que eu sou do Porto, nada disso. Eu apenas sou fã do Mehdi Taremi, sou a fã número 1 dele, costumo dizer. Isto porque a minha admiração pelo Taremi vem do tempo em que ele ainda jogava no Rio Ave. E gostaria aqui de vir partilhar esta história, porque muita gente me pergunta: então tu és do Benfica e és fã do Taremi? Pois bem, uma coisa não invalida a outra, e se calhar depois de eu contar o que realmente aconteceu, pode ser que as pessoas entendam, se calhar não vão entender porque não passaram pela mesma situação, e ainda bem que eu não desejo isto a ninguém. Pois bem, vamos começar pelo princípio. Eu perdi a visão depois de uma cirurgia a 27 de maio de 2019. Até lá trabalhava, embora tivesse baixa visão, trabalhava, fazia a minha vida normal, andava na rua. Pois tudo isto eu perdi. E uma das coisas que eu adorava era ver futebol. Seguia muitos jogadores pelo Instagram, via jogos, tudo quanto era jogos eu via. A partir aí de 2019, janeiro de 2019, comecei a perder a visão aos poucos, depois é que perdi abruptamente com a operação. E então comecei a ter muita pena, grande tristeza de não poder seguir os jogos de futebol. Já se sabe que quando se sofre uma mudança destas na vida, fica-se completamente sem chão. É uma vida que recomeça, e não é fácil recomeçar uma vida após isto, acreditem. E eu, olhando para trás, 3 anos envolvidos, digo que se calhar a semana mais decisiva da minha vida foi a primeira semana de setembro de 2019, porque se eu ainda tinha esperanças em algumas coisas, depressa as perdi. Tudo quanto eu tinha como adquirido, fiquei a perceber que não era mais possível. Se calhar ainda andei naquela fase da negação até essa semana, e depois tudo se decidiu ali, agora com este espaço temporal. Pois bem, para além disso, para além destas situações, também a minha doença provoca algum sofrimento, algumas dores, e para além daquela semana ter corrido extremamente mal, também havia uma noite de sexta-feira que estava particularmente com muitas dores nos olhos, porque inflamam naturalmente, é a natureza da doença. E então eu não parava de chorar, eu lembro-me disso. E nessa noite eu não deixei de assistir ao jogo de futebol, que não sei se abria essa jornada, mas julgo que sim, que era um jogo entre o Desportivo das Aves e o Rio Ave. E é aqui que entra a minha admiração pelo Taremi, porque ele conseguiu fazer diferença na minha vida, embora involuntariamente, e com aquilo que melhor sabe fazer. Não é preciso mais. Ele marcou 3 golos num jogo, e se calhar naquele dia eu tinha todos os motivos e mais alguns para não sorrir, porque via as coisas complicadas. Cheguei a questionar se valia a pena viver assim, com todas as portas a fecharem-se, com dores físicas constantes nos olhos, e por momentos as dores aliviaram naturalmente, e consegui sorrir, porque
Também estava triste por não assistir a um jogo de futebol. Seriam 3 golos que não iria ver. Não iria ver mais nenhum. E depois ele naturalmente foi considerado o homem do jogo. Fez declaração na flash interview. Depois veio o Carlos Carvalhal, outro senhor que eu já admirava, dos tempos em que ele treinava clubes ingleses, era um gentleman, ia para a Inglaterra oferecer pastéis de Belém, natas, e eu admirava por causa disso. E então ele contou-me uma história, contou para quem a quis ouvir, mas eu absorvia. É que este jogador veio para aqui em busca de um sonho e não se importou de arriscar, de vir contra tudo e contra todos, contra as probabilidades. Inclusive veio perder dinheiro. Não é uma situação muito comum vir um jogador ganhar, disse Carlos Carvalhal na altura, nem 10% daquilo que ele ganhava no Médio Oriente em busca de um sonho. E eu, a partir daí, inspirei-me e comecei a admirá-lo pela peculiaridade de ele ter vindo para aqui, de ser o jogador que é, de ter feito o jogo que fez naquele dia. E a partir daí passei a ser mais uma adepta do Rio Ave e tive como sentido na vida, já que tudo na minha vida naquela altura estava a falhar, acompanhar os jogos do Rio Ave, particularmente o Meditaremi. Quando o Rio Ave jogava, eu ficava ansiosa por aquele momento e devo dizer, particularmente aos adeptos do meu clube, que não têm razão nenhuma para estar nas redes sociais, particularmente, e aqueles que têm a oportunidade de ir à televisão, dizer coisas que não são, fazer os comentários mais abjetos, não sobre um jogador, mas sobre um ser humano, e porque ele veio para cá com um objetivo e vieram a públicas escutas do processo do Luís Filipe Vieira. Ele queria jogar no Benfica e, como prova disso, também mais uma vez Carlos Carvalhal teceu declarações. Eu lembro-me que na véspera, na jornada anterior ao Benfica jogar com o Rio Ave no Estádio da Luz, o Rio Ave jogou com o Passos de Ferreira e o Claro, atenta como estava ao Taremi, até me doeu a alma porque ele passou o jogo todo a levar porrada dos jogadores do Passos de Ferreira, até que houve um jogador do Passos de Ferreira que teve uma entrada assassina e nem cartão amarelo viu. O Taremi nesse jogo teve de sair porque naturalmente levou uma entrada dessas. Eu fiquei preocupada na altura. E o Carlos Carvalhal veio dizer já na altura que sendo um jogador diferenciado, o Taremi tinha de ser protegido, tinha de levar uma proteção como recebem os craques, porque era um jogador que estava aqui acima da média. Mais uma vez voltou a contar a mesma história que contou no jogo do Aves. Na jornada a seguir, o Rio Ave vai jogar contra o Benfica. E eu faço aqui um apelo aos adeptos do Benfica que vão atrás. Este jogo foi em novembro ou dezembro de 2019 e vejam como é que o Taremi jogou. O Taremi fez questão de jogar contra o Benfica lesionado, saiu ao intervalo e mais uma vez Carlos Carvalhal vem dizer que ele nem a 30% estava. Ele quis jogar esse jogo e é uma pessoa abnegada. Gosta sempre de jogar. Ele esteve um mês parado e aí eu estava sempre ansiosa para que ele regressasse e regressou num jogo com o Moreirense no estádio do Rio Ave e entrou já nos minutos finais do jogo e marcou um gol. Eu lembro-me que estava ali a treinar e mais uma vez voltei a sorrir porque gostava sempre de festejar os golos dele.
houve um golo, curiosamente marcado, do Rio Ave contra o Porto, que foi uma bela jogada coletiva, finalizada grandemente pelo Taremi. E eu lembro-me que chorei por nunca mais poder ver um gol destes. Porque é uma das grandes coisas que eu perdi foi ter a oportunidade de ver grandes golos. E até que, e aqui mais um capítulo, chega à última jornada do campeonato e na altura tudo apontava para que o Taremi viesse a reforçar o Benfica, segundo estas escutas do cartão vermelho. Realmente assim era. Se ele veio parar ao Porto, pronto, são circunstâncias do futebol. E infelizmente não aconteceu para mim. Tenho grande tristeza dele jogar no Porto, mas não é por isso que não o venho aqui defender, porque eu lembro-me de ter dado um pouco de ânimo com os seus golos à minha vida, e é por isso que eu, independentemente de ele estar no Porto, não deixo de o defender. Naquela última jornada do campeonato, o Rio Ave e o Famalicão lutavam por uma vaga na Liga Europa. E era muito difícil, só uma conjugação de resultados incrível é que permitia ao Rio Ave ir à Liga Europa. Ia jogar no estádio do Bessa, com o Boa Vista. E na altura eu estava naquela que o Taremi ia para o Benfica. E isto tudo conjugado, eu lembro-me de estar a ler, porque eu faço um programa de rádio, de estar a ler a notícia e estar emocionada porque finalmente ia realizar o meu sonho, que se eu fosse para o Benfica era mais fácil até vir a conhecê-lo, etc. E então acontece que também por fruto do resultado que estava a acontecer naquele jogo, no Famalicão, o Taremi marcou 2 golos que levaram o Rio Ave à Liga Europa. Na baliza do Boa Vista, por acaso, estava o Elton Leite, que viria a jogar no Benfica, e havia rumores que eles iam ser apresentados juntos no dia 1 de agosto, ou lá o que era. Mas pronto, as coisas conjugaram-se, e ele acabou por ir para o Porto e continua a fazer o trabalho dele. E isso, se agora eu custa-me ver os adeptos do meu clube a fazerem este tipo de campanhas nas redes sociais, e é uma coisa que me dói muito. Também me dói ele jogar no Porto, mas quanto a isso não posso fazer nada. Se calhar se por pequeno que for o meu contributo para o defender for suficiente, ou me juntar às pessoas que o defendem, sim, eu não tenho, sou praticamente anónima, não tenho a força que algumas pessoas que vão à televisão têm, e essas sim são ouvidas e fazem, até me dói a alma às vezes escutar coisas que ouço na televisão, e eu penso, então, e se ele é forte, não, se calhar não liga a estas coisas, mas um dia tanto hão de dizer e de ser estes comentários que acabam por prejudicar a pessoa, por prejudicar o ser humano, por fazer uma campanha até junto do estrangeiro, e nomeadamente em Inglaterra ele continua a ser bem apreciado, e eu gostava sinceramente que ele fosse jogar para a Inglaterra, porque nós aqui em Portugal não temos cultura desportiva. Tudo o que é do clube rival não presta, tudo o que é do nosso é bom, e não é bem assim. De referir que, pronto, por circunstâncias não se concretizou isso, porque na altura eu naturalmente
Não tinha chegado há pouco tempo, não sabia mexer com o telemóvel, não sabia mexer com o computador, não tinha ainda praticamente ajudas como tenho hoje, não tinha a mesma destreza de lidar com o mundo digital como tenho hoje. Eu não pedi ao Rio Ave uma camisola dele, e era uma coisa que eu tenho pena de não ter, porque não podendo saber como ele é, não podendo vê-lo a jogar, tinha algo com que sentir. E naquela altura o Rio Ave era... Fiquei a ser mais uma adepta do Rio Ave, até porque as coisas depois a certa altura com o Benfica não estavam a correr bem, e tinham o Taremi, e ele fez uma excelente segunda volta. Hoje sabe-se que em janeiro lhe prometeram, segundo surgem rumores, lhe prometeram que ele viria no final da época para o Benfica. E infelizmente isso não aconteceu, e foi também por isso que eu não pedi ao Rio Ave uma camisola dele. Depois meteu-se a pandemia, havia também uma oportunidade de eu pedir a camisola do Rio Ave ao Taremi, porque o Tarantini vinha aqui a Coimbra a um evento de uma escola para o qual nós estávamos convidados também. Eu fazia parte na altura da direção da ACAP daqui, e foi, pronto, não se concretizou. E depois aquele último jogo, eu julguei que ia ser o último jogo do Rio Ave, e depois que ele iria para o Benfica, e aí já teria uma camisola do Benfica dele, porque haveria certamente pessoas que me ajudavam, e isso não aconteceu, infelizmente. E agora eu vejo que está a ser muito maltratado, e venho aqui mesmo defendê-lo, e como fã número 1 dele, defendê-lo-ei, mesmo que tenha de erguer a minha voz contra os adeptos do meu próprio clube. Não me junto aos adeptos do clube rival, mas em solitário irei defendê-lo, porque é uma situação cujo futebol se aliou à vida. Muitas vezes costuma-se dizer que das coisas menos importantes da vida, o futebol é o mais importante, e para mim o futebol e o desporto têm particular importância, e continuo a lembrar-me que naquela noite sorri quando não tinha motivos para sorrir, e foi-me dado um novo alento através do futebol, através dos golos. E é esta a história que eu gostaria aqui de partilhar. E eu não sei, provavelmente isto não chega às mesmas televisões que criticam o Taremi dia após dia. Isto não vai chegar. Se eu fizesse aqui uma mensagem contrária, se calhar chegava. E gostava, isto já é pedir demais, mas gostava que ele visse esta mensagem. Um dia gostava de lhe dizer a diferença que ele fez na minha vida naquela noite, fazendo aquilo que melhor sabe, marcar golos. E é este o meu testemunho. Um bocado emocionada, porque eu sempre me emociono ao falar disto, porque foi realmente marcante. Saudações desportivas a todos.